Bom dia a todos. Meu nome é Cláudio Cireza, eu sou médico da disciplina de cardiologia da Escola Paulista de Medicina. Eu me formei aqui mesmo, fiz residência, pós-graduação e continuo aqui quer dizer, como formado há 42 anos, então eu tô na escola há mais 48 anos, uma barbaridade. Acho que é dois terços da minha vida. Eu nasci em São Paulo, na Bela Vista, na Promatre, morei no Bexiga, até até me casar, na verdade, quando eu vim morar aqui na Vila Clementino, pela proximidade com a escola, e tô nesse bairro desde então. O motivo que eu escolhi medicina, sinceramente, eu não sei, tá? Eu acho, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas não tem muita noção do que escolhem determinadas profissões, né? Mas eu não me lembro de ter nenhuma outra opção, sabe? Meus pais diziam que eu dizia que ia ser médico desde a infância e eu acho que com 12, 13, 14 anos eu já tinha essa convicção que ia ser médico. E aí aconteceu um negócio curioso, porque eu tinha uma certa habilidade jogando futebol e tive uma oportunidade de jogar no infanto juvenil, ou juvenil, não lembro como é que classificava naquela época no Palmeiras, possivelmente até fazendo uma carreira profissional com futebol, mas isso nunca me passou pela cabeça. Com 16 anos, eu estava no segundo ano do colégio, né, que hoje é o ensino médio, e aí passei para o terceiro ano. Era muito comum, naquela ocasião, a gente fazer o colégio de manhã ou à tarde, e o outro período fazia o cursinho junto, para entrar diretamente na faculdade. E foi o que eu fiz. Eu desisti completamente de treinar futebol, porque eu ia de manhã. Eu estudava no Dante Alighieri. Isso era uma coisa boa, porque eu morava na Rua Pamplona, do lado do Bexiga. Então eu saía do Dante ao meio-dia, ia para casa, conseguia almoçar em casa, e 1 hora eu estava no Objetivo, na Avenida Paulista. E fiz isso nesse ano de 1974. E prestei o vestibular em 74 e em 75 eu ingressei na escola. Uma curiosidade é que naquela época era o CECEM, não existia a FUVEST ainda, e o CECEM tinha 6 faculdades de medicina e você tinha que escolher as suas prioridades, né? E a minha primeira opção foi a Paulista, o que era uma raridade naquela época, porque a primeira opção era a USP, a Pinheiros, né? Então a gente chamava de Pinheiros, a segunda era Paulista, a terceira era Pinheirinho, um curso experimental da USP, com um método diferente de se ensinar medicina, que depois não vingou. Então eles que tinham 120 alunos na clássica, e 60 virou 180, que é o que tem hoje. Quarto era Ribeirão, quinto Unicamp, e a sexta era Jundiaí, que fazia parte desse esquema. E eu escolhi primeira opção, eu já vou dizer por quê, mas na minha turma só tinham 4 que tinham feito primeira opção paulista. 3 porque tinham familiaridade por ter 2 meninas com os pais eram formados na Paulista, e eu tinha um tio, irmão do meu pai, formado e que era professor da anestesia aqui. Morreu relativamente cedo, eu estava iniciando a residência quando ele morreu, mas então eu conheço a Escola Paulista e o Hospital São Paulo desde a infância. E na hora de fazer a opção eu não tive dúvida. E o quarto colega era um colega ótimo, que eu não estou citando nomes, mas o motivo que ele escolheu foi mais prosaico. Ele escolheu porque a namorada já tinha entrado no ano anterior aqui na Paulista. E só por curiosidade, eles não se casaram, né? Cada um foi para um lado depois durante o curso. No roteiro que você me enviou, tem as dificuldades. Eu não me lembro de ter dificuldade nenhuma. A adaptação foi muito fácil. A receptividade foi... Bom, evidentemente tem os trotes que incomodam um pouco. E na época...
Ele não era violento, como a gente ouve falar em algumas faculdades, mas era uma coisa que incomoda, te cortar o cabelo, ficar te perseguindo até maio, né, que é o dia da libertação dos calouros, né? Eu acho que, se eu não me engano, é o baile do calouro, né? Não sei se existe ainda, mas em maio acho que tinha um baile que reunia lá os calouros e os veteranos iam também. Não me lembro onde era porque eu não fui, eu perdi a minha avó paterna naquela semana, então apesar do meu pai ter insistido para que eu viesse, eu achei que não sei, na época eu achei que não era adequado, não reverenciava a memória dela, etc. Então eu não participei, não lembro exatamente, mas se eu não me engano foi no círculo militar. Adaptação muito fácil, os 2 primeiros anos é um ciclo básico, né? Então a gente vem com uma ideia um pouco diferente, então aquilo incomoda um pouco biofísica, volta aqueles conceitos de logaritmo, enfim, é um pouco que eu me lembro disso, mas a integração com os colegas foi bastante fácil, com os professores também. Tem até uma história curiosa, tinha um colega do 5º ano que parecia um senhor já, sabe? Então o anfiteatro Clóvis Salgado hoje mudou, ele era no 8º andar de onde ele está hoje, no pé da escada, ali no pé da entrada. Ele era lá em cima, nem sei o que virou lá em cima. E ele era um anfiteatro mesmo, assim, tinha umas arquibancadas, assim, enfim, declive. Depois tinha um palco alto, e o sujeito entrou lá e com um avental todo chique, gravata e tal, e começou a dar uma aula absurda, nem me lembro, falando um monte de barbaridades, né? A gente prestando atenção, o que tem isso a ver com o curso médico? E aí entra um sujeito e dá um papelzinho para ele diz assim, olha, abriu 5 vagas na USP, então quem quiser se mudar para lá, por favor, suba aqui no palco. Ficou todo mundo meio tímido, tal, de repente um levanta e um outro, foi uns 10 lá para cima. E aí aplicaram um tremendo de um trote, porque a gente aprendeu no primeiro dia de aula que devia fidelidade incontestável à Escola Paulista de Medicina. E assim foi. Né? Eu fiz parte... curioso, né? Eu tinha habilidade para o futebol, mas me desinteressei pelo futebol durante o curso médico. Eu fiz parte do time de atletismo. Participando de uma prova de salto em altura. E no 5º ano, que foi em Ribeirão Preto, 1979, eu bati o recorde da intermédia, pulei 1,82 m, uma altura não tem menor competitividade em termos de atletismo de alta performance, mas que permitiu com que a gente ganhasse. Aliás, a gente ganhava sempre o atletismo, a intermédia não, nós ganhamos nos meus 6 anos uma única vez em Santos, no 3º ano. A USP ganhou todos os outros 5. Mas atletismo a gente ganhava, porque entrou um rapaz aqui, acho que 2 anos depois do que eu, 77, o Gerson, infelizmente eu não lembro o nome dele, e ele queria jogar futebol, só que eles mandavam a gente para o CI, que é o Centro de Treinamento Olímpico do Ibirapuera, para fazer uns testes. Ali que me falaram, pula aí. Eu pulei lá, o cara falou, opa, você vem para cá. E o Gerson correu 400 metros e o cara achou que tinha errado o cronômetro, tão rápido que ele foi. Mandaram ele descansar um pouquinho, falaram, repete aí. Aí apertaram o cronômetro, ele era muito rápido mesmo. Ele acabou em 2 finais olímpicas, né? Então, ele levava o atletismo nas costas sozinho, acho que ele ganharia de qualquer competição, né? E assim foi o curso. Uma outra curiosidade que também no roteiro tem meus professores, eu estava pensando, e aí eu lembrei de um monte de nomes, né? Não é um professor que me marcou um monte, mas a grande maioria clínicos, porque interessantemente, eu decidi pela clínica muito precocemente. E então lembrei de vários nomes da clínica que me marcaram, e eu não vou citar porque talvez eu possa esquecer algum, mas
Eu lembrei, o único nome que me veio à cabeça, cirurgião, esse eu vou citar, porque foi único e marcou muito, professor Enio Búfalo, professor titular da cirurgia cardíaca. E lembrei de um professor que era todo ano homenageado por todas as turmas, quase sempre patrono ou paraninfo. E na minha turma ele não foi nem patrono paraninfo, mas foi professor homenageado, que é o professor Domingos de Lastro. Acho que até as gerações atuais que não o conheceram, porque ele infelizmente já faleceu, mas o professor Domingos de Lastro, eu não sei, ele não me encantava, curiosamente. E eu não sei se isso acontecia porque eu já tinha decidido que ia ser clínico e não tinha muito interesse por ginecologia e muito menos por obstetrícia. E ele dava aula no quarto e no sexto ano. E eu ficava pensando, por que gostam tanto desse professor? Por que gostam tanto desse professor? E aí no sexto ano aconteceu um negócio bacana. Ele dividia a turma, eram subturmas já, nós éramos em 120, os 4 grandes departamentos, né? Então era 30 na clínica, 30 nas cirurgias, 30 na GO e 30 na pediatria. Quando a gente estava passando na GO, uma parte disso era de obstetrícia, e ele dividia então essa subturma de 30 em uma nova subturma de 6, eu acho. Então eram 5, e ele dava um tema para a gente preparar e depois apresentar para ele mesmo e para o resto da turma. Então, um anfiteatro, 30 pessoas, ele sentado na frente. Então, olha lá, cardiopatia e gravidez, gravidez e hipertensão arterial, e gravidez e sífilis, que foi o que caiu para a nossa turma. E ele ficava na frente e a gente ia lá e apresentava subtemas da sífilis. Então, a primeira foi histórico da sífilis. E o professor Delácio sentado na primeira fila, cabeça abaixo, o olho fechado. Quando eu fui apresentar a minha parte, que era diagnóstico laboratorial da sífilis, eu vi ele nessa posição e falei, quando a gente é jovem, 20 e poucos anos, qualquer indivíduo de 60 anos, a idade que eu tenho aproximadamente hoje, eu tenho 65 anos, é idoso, é velho. Eu falei, esse velho dormiu, né? Não está nem aí. Não está nem aí. Muito bem, terminou, ele levanta e começa a gritar, eu me penitencio, eu me penitencio. Primeira, isso tinha durado 1 hora a apresentação. Comecinho lá atrás, há 1 hora, o sujeito que falou de história, Roberto Guadagnino, um colega de turma, tinha falado da história, citou uma doutora, que eu não lembro mais o nome, e o professor Delácio dizia assim, eu esqueci o nome da doutora na história da sífilis, você me lembrou, meus parabéns, porque ela foi muito importante. E ele começa a falar da doutora, da importância. Aí eu falei, tá vendo por que esse cara é admirado? Eu pensei que ele estivesse dormindo, ele não só está acordado, como está prestando atenção, como está se penitenciando por ter esquecido o nome histórico da medicina. O professor Delácio é um nome que, de fato, marcou muitas gerações nessa escola, né? Bom, depois vem o sexto ano, que você vai passar daqui a pouco, que é um ano muito maravilhoso, porque a gente dá um salto de aprendizado absurdo, mas é um ano muito estressante, porque tem o exame da residência, né? E na época bom, não sei, era menos concorrido porque tinham muito menos médicos, mas também tinham muito menos vagas, né? Na clínica médica aqui eram só 22 vagas e a minha vontade era ficar aqui, né? Mas, como todos, eu fiz vários exames para ir para onde fosse aprovado e por sorte eu acabei entrando na Paulista e aqui fiquei, aqui toda a minha carreira médica tá ligada à Escola Paulista de Medicina, quer dizer, mesmo a minha carreira fora foi marcada pela história. Eu fiz minha carreira fora da escola, basicamente no Hospital Albert Einstein, porque no 3º e 4º ano eu tive aula com o professor Elias Knobel, e quando eu era R2 ele me convidou, e provavelmente ele fez isso para me conhecer como aluno,
me convidou para ir trabalhar na UTI do Einstein lá. Eu fiquei 17 anos trabalhando lá. E depois fiz uma carreira, vamos dizer, liberal. Hoje eu não tenho ligação nenhuma funcional com o hospital, mas eu tenho um consultório lá dentro, eu tenho toda uma carreira montada ligado também a esse hospital, né? A residência se o 6º ano você aprende muito, na residência então nem se fala, né? Quer dizer, eu acho que é simplesmente impossível. Hoje eu costumo dizer para os alunos aqui que o curso médico não tem só 6 anos, né? Ele tem 10 anos, e sendo que os últimos 4 são ridiculamente remunerados, né? Eu acho que o salário ainda é muito, muito baixo, mas o aprendizado é muito grande, né? Normalmente quando você essa residência está ligada a uma instituição como a nossa, que é uma instituição reconhecidamente de ensino, né? E eu não sei, eu com 48 anos, como eu estou aqui, eu já vi inúmeras crises no Hospital São Paulo. Essa atual é mais uma delas, né? E eu acho que as coisas vão melhorar brevemente, pelo que eu tenho sentido e ouvido comentários, né? E o hospital é fundamental na formação do aluno e principalmente do residente, né? E eu acho que alguém já deve ter dito isso aqui. O Hospital São Paulo é o primeiro hospital universitário do Brasil. Quando a Escola Paulista foi fundada em 1933, ela tinha, o hospital de ensino era uma enfermaria na Santa Casa, assim como a USP também. E aí os professores que fundaram essa escola, sujeitos geniais, perceberam que precisava de um hospital de ensino e fundaram o Hospital São Paulo, cuja construção terminou em 1938, no ano de último ano da primeira turma, né? Não sei se sabem, mas eu acho que o termo Escola Paulista de Medicina, por que esse nome, né? Porque em 1932 teve a Revolução Constitucionalista em São Paulo, e São Paulo acabou perdendo para as tropas getulistas federais, né? Então havia um sentimento de patriotismo, entre aspas, né? Porque a pátria é o Brasil, mas enraizado de paulista e paulistano em São Paulo. Então, por isso que escolheram a Escola Paulista de Medicina. Inclusive, os uniformes esportivos eram das cores da bandeira de São Paulo. São preto, branco e vermelho. E depois, eu não sei exatamente em que ano, e também porque foi trocado por essa tradição de ser... Acho que também já acabou, né, de ser verde e branco. Todas as escolas da minha época da intermédia jogavam de verde e branco. Hoje parece que tem uniforme de diferentes cores, etc., né? A residência, curiosa, essa é outra curiosidade também, né? Muito cedo eu optei pela cardiologia e depois que terminou eu continuei. Foram 3 anos como preceptor dos residentes que entravam. Ou então, eu terminei 81, 82, 83, eu fiquei 4, 5 e 6 como preceptor. E depois, bom, enfim, o conhecimento médico foi se ampliando, e hoje existem áreas de atuação em cardiologia. Então, para você, por exemplo, uma das áreas de atuação é aquela que eu me dedico aqui, é a ritmologia. A gente estuda os distúrbios do ritmo cardíaco, e isso é uma área de atuação que tem uma especialização. Então, o sujeito que se formou em cardiologia, são 10 anos, né? Ele pode depois optar por fazer essa formação em eletrofisiologia cardíaca, que são mais 2 ou 3. Aqui na escola são 3 anos, imagina, meio curso médico só para se dedicar a uma fração do conhecimento médico, né? Tamanha a expansão, né? Você imagina que no começo do século XX a Faculdade de Medicina tinha 6 anos. O conhecimento humano vem aumentando progressivamente desde que houve a revolução cognitiva no ser humano, né, no Homo sapiens, né? Mas o que ele multiplicou
no século XX é uma coisa absurda, né? E na área biológica, na área médica também, e o curso continua tendo 6 anos, é por isso que a formação foi se alongando, né? Do ponto de vista pessoal, quer dizer, eu tenho muita ligação também com a escola, né? Eu me casei com uma colega de turma, fiquei 25 anos casado, tive uma filha, né, com pais médicos, né? Não fez, eu não quero que ela ouça isso, porque eu falo, infelizmente ela não fez medicina, eu gostaria que ela fizesse, mas graças a Deus ela optou por uma outra carreira e está se desenvolvendo muito rapidamente, muito bem nessa carreira, né? E obviamente que ela, se ela optasse por medicina, eu faria uma força tremenda para ela estar aqui, né? Eu tenho uma sobrinha que é médica, filha de um irmão, e essa foi a única da outra geração, quer dizer, na minha família só tem um médico acima, na minha geração um outro médico, e na terceira geração agora uma médica. E ela se formou, infelizmente, na USP. É que agora o vestibular era diferente, ela fez 7 vestibulares, né? Então, e ela entrou, interessante como é que funciona, eu acho engraçado isso, porque 7 entra em 2 e não entra em 5, né? Não sei como é que é tão diferente as provas, né? E ela entra em Sorocaba e entra na USP. E não entra aqui, por exemplo, e não entra no ABC. Não sei como é que funciona para ter tanta disparidade nesses resultados, né? Eu não sei se ela entrasse aqui ou entrasse na USP, qual seria a opção dela, mas eu faria uma força para ela vir para cá, né? Eu acho que a escola forma médicos excelentes, né? Eu às vezes cruzo com médicos mais jovens, né? Que infelizmente eu não reconheço, porque o contato com o professor e estudante é relativamente pequeno, mas eu vejo que eles me cumprimentam. Oi, professor, como vai? Então já deve me conhecer da escola, né? E vejo que o sujeito está bem encaminhado na carreira, né? Eu fico orgulhoso, falo, olha que beleza, esse aí está aqui, está colado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, etc, né? Então, eu tenho certeza, apesar de... Depois da pandemia, eu não tive praticamente mais contato com aluno, só com o residente pós-graduando, mas eu tenho certeza que a formação ainda é excelente, né? O conselho que eu dou é aproveitem. Vocês estão numa das melhores escolas de medicina do Brasil. Eu acho que toda vez que tem um ranking, a Escola Paulista ou está em primeiro ou está em segundo, né? E quando o resultado do exame do CRM ficou oculto, mas algumas vezes vaza, então eu sei que a escola está sempre entre os 3 primeiros, alunos da escola estão sempre entre os 3 primeiros. A escola acaba pontuando entre as 3 primeiras escolas, escolas do estado de São Paulo, né? Porque acho que aqui só presta CRM do estado, então só presta os alunos formados na escola, né? E mesmo com as dificuldades do Hospital São Paulo, que graças a Deus e muito provavelmente serão sanadas brevemente, então isso talvez dificulte um pouquinho, mas a gente tem uma inteligência aqui muito grande, né? Então é só se você participar, você percebe, como aconteceu comigo, quem são aqueles professores que podem te ajudar, etc., a se desenvolver mais rapidamente. Eu acho que isso pode contribuir para a formação dos alunos, né? Outro conselho, eu não sei se eu percebi que na minha época não existia cursinho para fazer residência, né? E hoje tem. Então, às vezes eu vejo o aluno se dedicando muito às apostilas do cursinho, já muito precocemente, né? No 4º ano, 5º ano. E eu, quando eu estava com eles lá, até deu 2019, dizia, não faça isso, né? Quer dizer, não tem problema gastar um pouquinho de tempo, mas não dá prioridade a isso, né? Dê prioridade,
Se aprende medicina não num livro, não numa sala de aula, se aprende medicina, também no livro, também na sala de aula, mas particularmente se você aprende medicina com o paciente, né? Com o paciente, com um bom preceptor. Então você aprende medicina nas enfermarias, nos ambulatórios, e é aí que eu acho que você devia dar prioridade, né? Você escuta o paciente e examina o paciente, faz um raciocínio clínico. Como você está começando, discuta com o seu preceptor, que essa quantidade de informação que você vai ter, e depois aí você vai ao livro, se tiver sobrar alguma dúvida, que a quantidade de informação que você vai ter vai ser absurdamente alta, né? Outro conselho que é o seguinte: eu aprendi medicina aqui, obviamente, como todos que se formaram aqui, e isso é um privilégio, porque aprende muito bem, né? Mas é uma coisa que eu aprendi aqui, quer dizer, obviamente eu trouxe o background da minha família, né? Meus pais minha mãe ainda está viva, tadinha, está numa situação clínica muito ruim, mas eram pessoas muito boas, pessoas honestas, decentes, etc., né? Então eu trouxe esse background da cabeça. Mas eu aprendi aqui a me relacionar eticamente com os colegas e eticamente com os pacientes, tá certo? E isso foi muito importante para a conduta que eu tenho hoje na medicina com os colegas, com os pacientes, etc., né? Então, isso também é um conselho que eu acho nós não estamos aqui só para aprender medicina, mas estamos aqui também observando o exemplo dos mais velhos, dos professores, dos assistentes, dos residentes, etc., na sua conduta ética. Procure seguir aquele que tem uma retidão ética profissional e também com os pacientes bastante rigorosa, que acho que isso é bastante importante. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.